eu dei uma passadinha aqui hoje rápido para falar sobre um assunto que diversas vezes eu recebo essa mesma pergunta por diversas pessoas, principalmente os que estão iniciando agora, que se converteram recentemente, são novos na fé. E a pergunta é o seguinte, que eu costumo receber e recentemente recebi uma. Depois que eu me converti, eu larguei tudo, mudei de vida, eu mudei minhas atitudes e tudo piorou na minha vida. As coisas estão piores do que elas eram antes. Eu mudei, larguei tudo e piorou. Por quê? Ou seja, por que isso acontece? Eu decidi responder isso baseado em textos bíblicos e eu vou deixar no vídeo as referências de onde eu tirei a explicação que eu vou dar agora. Paulo estava em uma viagem de barco em alto mar. Paulo já estava convertido, mudado, batizado com o Espírito Santo, transformado, não era mais Saulo, agora já era Paulo. E sobrevém uma tempestade. Nessa tempestade, o barco afunda, eles perdem tudo, acontece um naufrágio. Eles naufragam e aí eles avistam uma ilha. E eles, com alguns pedaços do barco, alguns destroços do barco, eles conseguem ir, aos que não sabiam nadar, utilizar disso, e chegam até a ilha. Essa ilha se chamava Malta. Beleza. Eles chegaram lá com frio, eles chegaram sem nada, perderam tudo. Observação. Paulo já era convertido. E isso não o impediu de sofrer um naufrágio. Isso não o impediu de perder tudo. Ok. Na ilha, com frio, os moradores da ilha os recebem muito bem. Eles acendem uma fogueira para aquecer, porque quem vem de alto mar vem molhado, vem com frio, precisa ser aquecido para não ter hipotermia. Eles acendem uma fogueira para aquecê-los. Paulo pega um graveto e lança ao fogo, o famoso lançar lenha na fogueira. Quando a chama aumenta, uma víbora que estava escondida, fugindo do fogo, ataca Paulo, morde a mão de Paulo, acomete a mão de Paulo. E os moradores daquela ilha, vendo aquilo, eles começam a conversar entre si, dizendo: certamente esse homem é homicida, porque visto que o mar não o deixa viver, e agora a víbora lhe acomete a mão, ou seja, esse cara acabou de sofrer um naufrágio, acabou de sair do mar, perdeu tudo, quase perdeu a própria vida, e chega aqui, uma víbora ainda morde ele, esse cara certamente é homicida. Observação, quem Paulo era antes de se converter? Ele era homicida, assassino. Ok, guarda essa palavra e guarda isso que eu vou dizer. Ele era assassino. E aí, eles começam a observar Paulo e acreditam que Paulo vai morrer. Paulo, tranquilamente, simplesmente sacode a mão, lança a víbora no fogo e eles começam a observar que o tempo está passando e nada acontece com Paulo. Eles começam a acreditar que Paulo é um Deus. O que a gente aprende com isso? O que Paulo nos ensina? Primeira coisa, Paulo não reclama. Paulo não fica perguntando para Deus por que aquilo tudo está acontecendo com ele, porque ele naufragou e porque agora uma víbora o morde. Paulo, ele não murmura. Paulo simplesmente sacode a mão e lança a víbora no fogo. E os moradores, vendo isso, começam a acreditar que Paulo era um Deus. Então, quantas são as situações que depois que você se converteu, depois que você entregou a vida para Jesus, você passa e você começa a murmurar, reclamar, por que isso está me acontecendo, por que aquilo está me acontecendo? A diferença não é as coisas ruins que acontecem. Coisas ruins acontecem com todo mundo, seja você convertido ou não. No momento em que você se converte, entrega a vida para Deus, para o Senhor Jesus, isso não te impede de naufragar, isso não te impede de perder coisas, isso não te impede de enfrentar situações difíceis. A diferença é a reação. Porque toda vez que você aumentar a sua intimidade com Deus, você decidir largar o pecado, você decidir viver longe do pecado, e você decidir acender a chama do seu relacionamento com Deus, você se relacionar com Deus, você realmente acender esse fogo do Espírito dentro de você. Toda vez que você fizer isso, a víbora que já estava ali, escondida, vai ir para cima de você. Ela vai te morder. Então, aonde estava a víbora? Ela estava escondida entre os galhos. No momento em que o fogo aumenta, o fogo incomoda a víbora e ela ataca Paulo, porque o fogo incomoda o mal. Então, toda vez que você incomodar o mal, que você acender o seu relacionamento com Deus, ser fiel a Deus, começar a se apegar com Deus, a jejuar e a orar, ter intimidade com a palavra de Deus, a serpente, a víbora, vai vir para cima de você.
Vocês agora andam em direções opostas. O mundo vai para a direita, você vai para a esquerda. Se o mundo vai para a esquerda, você vai para a direita. Vocês são opostos agora. Então a serpente ela vai para cima de você. A diferença é a reação que você deve ter, que não é sair de perto do fogo, não é se afastar do fogo, e sim pôr mais lenha na fogueira, acender mais o fogo de Deus dentro de você. Paulo não sai de perto do fogo. Paulo não sai dali porque a serpente o acometeu. Paulo ele continua próximo ao fogo, mesmo após ter acabado de ter sido mordido por uma víbora. Então isso nos ensina muito. Então qual deve ser a sua reação? Se você se converteu e as coisas pioraram, continue acendendo a chama do seu relacionamento com Deus. A sua reação deve ser simplesmente lançar essa situação ao fogo, entregar essa situação a Deus, lançar essa situação, esse problema nas mãos de Deus e deixar que Deus resolva isso e deixar com que Deus haja em seu favor. Deus agiu em favor de Paulo. Então, nenhum mal aconteceu com Paulo. Deus vai guardar você. Deus, ele vai te guardar. Então, isso fica de lição para que a gente, ou para que muitos que se perguntam isso, por que essas situações acontecem. Então, não saia de perto do fogo, não apague o fogo, não fique reclamando, não murmure, entregue essa situação nas mãos de Deus e continue aumentando o fogo, continue aumentando o seu relacionamento com Deus. E que sua preocupação não seja com a víbora, com os problemas, com os naufrágios da vida, mas que sua preocupação seja em conhecer a Deus a cada dia e ter intimidade e um relacionamento com Ele dia após dia. Que a sua preocupação, que a minha preocupação seja apenas essa, não com os problemas desse mundo e não com as víboras ou com o mal que veio para cima de nós ou com o problema que tem nos assolado. Se preocupe apenas em ter intimidade com Deus. E quanto à víbora, lance ela no fogo. Então é isso por hoje. Deus abençoe vocês.